Continuando então aqui os nossos métodos de integração, vamos ver agora o método da substituição trigonométrica. Muito bem. Então, a que se destina este método? A integrais que contém um dos que se enquadram, aliás, em um dos três tipos aqui abaixo. Ou seja, que contém o radical tipo raiz quadrada de A2 menos x2, onde A, claro, é uma constante, raiz quadrada de x2 menos A2, ou raiz quadrada de x2 mais A2. Então, genericamente falando, são integrais que contêm um termo que depende de x e de um desses três tipos. Por exemplo, o terceiro, x2 mais A2 dx, certo? Então é isto. Qual é o meu objetivo com a implementação da substituição trigonométrica? É implantar uma substituição de variável, uma mudança de variável, incluindo, claro, uma função trigonométrica, de tal forma que eu elimine essas raízes que estão me dificultando resolver a integral. Muito bem. Então, como vamos memorizar? Observe que eu não estou dizendo que eu preciso fazer estes desenhos aqui. Uma vez que eu já memorizei qual é a substituição que eu vou fazer, eu não preciso mais dos desenhos. Mas para que eu entenda qual é a substituição, a mudança de variável que eu vou fazer, a cada vez eu vou associar a integral ao termo, a raiz que eu quero eliminar. Eu vou fazer um triângulo retângulo como este aqui e vou nomear este ângulo aqui de T. Então, observe que um triângulo retângulo contém dois catetos e a hipotenusa. Este método que eu estou recomendando, ele apenas serve para fazer uma associação e, através da associação, facilitar a memorização da mudança de variável. Muito bem. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? A2, primeiro cateto, mais B2, segundo cateto, igual ao quadrado da hipotenusa. Muito bem. Então, quando eu estou somando, eu tenho a soma dos quadrados de dois catetos. Mas se eu quiser, por exemplo, explicitar A ao quadrado, observe que eu tenho C2 menos B2. Então, na diferença, eu tenho a diferença da hipotenusa menos o quadrado de um dos catetos. E a mesma coisa o outro caso. B2 é C2 menos A2. Então, isto, pessoal, é apenas uma associação, né? Então, se é A2 menos x2, é como se A2 aqui representasse a hipotenusa. Então, eu vou aqui colocar o A. E o x, eu vou colocar ele aqui de tal forma que ele fique sempre no meu numerador. Então, eu vou colocar o meu x aqui, por exemplo. Então, quem é o seno de t? Observe que x é um cateto e a é a hipotenusa. E aqui eu tenho o meu ângulo t. Então, se aqui está o ângulo t, o seno de t, neste caso aqui, o seno de t será igual a x sobre a. Ora, se o seno de t é igual a x sobre a, isso significa que x é igual a A vezes o seno de t. Então, esta é a mudança neste primeiro caso. Já no segundo caso, eu tenho x2 menos A2. Então, como o x2 é maior do que A2, então x está aqui na hipotenusa, né?
E o A pode estar aqui neste cateto. Então, quem é, então, nesse caso, o cosseno de t? O cosseno de t é A sobre x. Só que eu vou sempre preservar que o meu x esteja no numerador. Então, para aproveitar esta substituição que eu fiz aqui, x na hipotenusa e A neste cateto, eu vou escrever que a secante de t é igual a x sobre A. Ora, se a secante de t é x sobre A, significa que x é A vezes a secante de t. E claro, da mesma forma eu vou poder explicitar dx, neste caso, como a secante de t, tangente de t, dt. Neste último caso, eu tenho dois catetos, x e A. Então, quem vai ser a tangente de t? É o cateto oposto, que é x, dividido por A. Então, a substituição nesse caso é x igual a vezes a tangente de t. E se x é A vezes a tangente de t, dx é A vezes a secante ao quadrado de t dt. Muito bem. Então, é isto. Este é um artifício para me facilitar a memorização das mudanças de variável que eu preciso fazer. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, a integral da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Então, fiz aqui o meu triângulo retângulo, coloquei aqui o meu ângulo T, o cateto oposto é x, a hipotenusa é 1. Logo, a minha substituição de variável é seno de t igual a x. Logo, dx é o cosseno de t dt. Lembrando que dx é o produto da derivada de seno de t, que é cosseno de t, vezes dt. Muito bem, fazendo esta implementação, a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado vezes dx é a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de t, vezes dx, que eu vi aqui, ó, que é igual ao cosseno de t dt. 1 menos o seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado, raiz quadrada de cosseno ao quadrado, vezes dx, que é cosseno de t dt. Ora, raiz quadrada de cosseno ao quadrado de t é cosseno de t. Vezes o cosseno de t de novo, eu tenho, então, eu mudei desta integral para esta integral. E agora vou integrar em t, fazendo a substituição de cosseno ao quadrado de t por 1 mais o cosseno de 2t sobre 2 dt. Muito bem, integral de dt sobre 2, que é este primeiro termo aqui, é t sobre 2. E a integral de cosseno de 2t sobre 2 dt é o seno de 2t sobre 4, incorporando este 2, porque a integral do cosseno de 2t é o seno de 2t sobre 2. Incorporando este 2, dá seno de 2t sobre 4 mais c. Ora, quem é t? Se o meu x é o seno de t, então t, observe, é o arco seno de x. Pronto. Então, t sobre 2 é arco seno de x sobre 2. E que é o seno de 2t? O seno de 2t, o seno de 2t é 2 seno t cosseno de t. Então, se x é o seno de t, então o cosseno de t é a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado. Logo, cosseno de t é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Pronto, então, por isso eu incorporo aqui, ó, é meio
Ou seja, aqui neste outro lado, eu vejo aqui que eu tenho seno de 2t sobre 4. Ora, o seno de 2t já vimos que é 2 seno t cosseno t. Então é 2 vezes x vezes raiz de 1 menos x2 dividido por 4. Logo, depois isso vira, cortando esse 2 com esse 4, x vezes a raiz quadrada de 1 menos x2 sobre 2. Então, como aqui eu tenho arcosseno sobre 2 e aqui também aquele produto dividido por 2, eu ponho o meio aqui do lado de fora e aqui dentro arcosseno x mais x vezes a raiz quadrada de 1 menos x2 mais c. Então, é a solução deste primeiro exemplo. Vamos ver o segundo. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 dx. Aqui está o meu triângulo retângulo. X é a minha hipotenusa, 1 é este cateto. Logo, qual é a minha mudança? Cosseno de t igual a 1 sobre x. Mas como me interessa sempre o x no numerador, eu vou inverter este lado e inverter o outro lado. Então, secante de t igual a x. Se secante de t é igual a x, dx é secante de t vezes tangente de t multiplicado por dt. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 1, secante ao quadrado de t menos 1, vezes dx, que é secante de t, tangente de t, dt. Secante ao quadrado de t menos 1 é a tangente ao quadrado. Então, aqui eu tenho raiz quadrada da tangente ao quadrado vezes secante de t, tangente de t, dt. Raiz quadrada da tangente ao quadrado é a tangente. Incorporando com esta outra tangente, eu fico com a integral da tangente ao quadrado vezes a secante de t vezes dt. Ora, substituo secante ao quadrado por secante, substituo tangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1, que é uma identidade trigonométrica, vezes a secante de t dt. Ora, esta integral é a integral de secante ao cubo de t menos secante de t dt. Então, para não tornar este vídeo muito extenso, eu vou deixar aqui um card mostrando como se resolve esta integral da secante ao cubo. E aqui ela está copiada. Que é a integral da secante ao cubo? É meio, abre colchete, secante de t, tangente de t, mais o ln de secante de t mais tangente de t mais c. E a integral da secante de t dt é uma integral imediata, que é ln do módulo da secante de t mais a tangente de t. Logo, a integral da tangente ao quadrado de t vezes secante de t dt, que eu vi aqui, que era a diminuição de secante ao cubo de t menos secante de t, então eu vou tomar este resultado, que é o da secante ao cubo, e este resultado, que é a da secante de t, e vou subtrair o resultado da secante ao cubo do resultado da secante. Ora, aqui eu tenho meio menos isso aqui, então o meu resultado vai ficar meio da secante de t tangente de t menos o ln do módulo da secante de t mais tangente de t. Lembrando que aqui eu tenho o meio aqui do lado de fora, mais a constante. Então, agora voltando para x. Se x é a secante de t, então a tangente de t será a raiz quadrada de secante ao quadrado menos 1, portanto, é a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, esta integral, ela me dá meio de x multiplicado pela raiz de x ao quadrado menos 1, menos o ln do módulo de x mais raiz quadrada de
x ao quadrado menos 1. Então, esta é a solução desta integral inicial que foi proposta, que é a integral da raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 dx. Eu quero que você observe até o final deste vídeo e quando for resolver os seus exercícios, que em T eu só preciso resolver 3 integrais. A primeira integral você vai observar depois, é a integral do cosseno ao quadrado de t dt. A segunda integral é a integral de tangente ao quadrado de t vezes a secante de t dt. E a última integral, que é a que veremos logo mais abaixo, é a integral da secante ao cubo de t dt. Então vamos para o último exemplo. Exemplo 3. Integral da raiz quadrada de 9x2 mais 4 dx. Ora, isto é, para se parecer com as integrais que mostramos lá em cima, é 9 vezes x ao quadrado mais 4 nonos. Este 9 sai da raiz como 3, eu jogo para fora do sinal de integração, me sobra aqui integral da raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 nonos dx. Neste caso, a é diferente de 1 e é igual a 2 terços. Não esqueça que aqui eu tenho, no modelo original, como começamos esta videoaula, eu tenho aqui a ao quadrado, portanto, este a é igual a 2 terços. Então, aqui está o meu triângulo retângulo, aqui está x, aqui está a. Então, a tangente de t é x, cateto oposto ao ângulo t, dividido por a, que é 2 terços. Logo, tangente de t é 3x sobre 2 e x é 2 vezes a tangente de t dividido por 3. Logo, meu dx é 2 terços da secante ao quadrado de t vezes dt. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 9x2 mais 4. Quanto vale? 9 vezes x ao quadrado. Ora, x é 2 tangente de t sobre 3. Logo, x ao quadrado é 4 nonos da tangente ao quadrado. Então, aqui sobrou 4 vezes a tangente ao quadrado de t mais 1, que é 4 vezes a secante ao quadrado de t, que é 2 vezes a secante de t. Então, a integral de 9 da raiz quadrada de 9x2 mais 4 dx é igual a 2 secantes de t, que nós já vimos aqui, que é, quando eu faço a substituição, a raiz quadrada de 9x2 mais 4 vira isto, e o meu dx está aqui do lado. Então, a integral que eu preciso resolver é 4 terços da integral da secante ao cubo de t dt. Então, observe, lembre disso, para que você não crie um monstro na sua cabeça. Neste método, eu só tenho 3 integrais em t para resolver. Então, se eu aprendo a resolver ou se eu memorizo o resultado, o assunto está morto. Muito bem, então vamos lá. 4 terços, que aqui está, vezes o resultado da integral da secante ao cubo, que já mostrei ali em cima, inclusive já deixei um card para você entender como se resolve. Então, abri um colchete aqui, secante de t, tangente de t, mais ln do módulo da secante de t mais tangente de t, mais c aqui fora. Então, se a tangente de t é 3x sobre 2, a secante de t é a raiz quadrada de 1 mais a tangente ao quadrado, portanto, a secante de t
é a raiz quadrada de 9x2 mais 4 dividido por 2. Então, a integral de 9x2 mais 4 dx é, esse 4 simplifica com este 2 e sobra um 2 aqui em cima. É 2 terços, abre colchete, 3x sobre 4 vezes a raiz quadrada de 9x2 mais 4, olha, 3x sobre 2, vezes essa raiz quadrada aqui dividido por 2, claro, dá 3x sobre 4 vezes esse produto, mais o ln do módulo de 3x sobre 2, mais raiz quadrada de 9x2 mais 4 sobre 2 também. E, claro, lá do lado de fora do colchete, mais a minha constante. Conforme eu já disse algumas vezes, eu tenho a opção de multiplicar aqui dentro do argumento do logaritmo neperiano, este argumento aqui por qualquer constante. Então, para eliminar este 2 do denominador, eu posso multiplicar aqui dentro por 2. E aí, opcionalmente, eu vou ter 2 terços vezes, abre colchete, 3x vezes a raiz de 9x2 mais 4 dividido por 4, mais o ln do módulo de 3x mais a raiz de 9x2 mais 4. Por que isso, professor? Porque quando eu extraio o logaritmo de um produto, eu estou somando os logaritmos. Então, quando eu somo, neste caso, por ter multiplicado aqui dentro por 2, quando eu somo o ln de 2, este ln de 2 é também uma constante. E este ln de 2 multiplicado por 2 terços é uma constante que pode ser incorporada aqui fora sem nenhum problema. Então, todas as vezes que na solução de uma integral aparecer isto, um denominador, eu posso multiplicar aqui dentro por este denominador para eliminá-lo, né? Lembrando que isso só pode ser feito na solução de integrais, porque uma função tem infinitas primitivas, sendo que a diferença entre quaisquer delas é igual a uma constante. Ok? Então era isto que tínhamos para mostrar agora. Nos vemos então no próximo vídeo.